Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 3, que tem como objeto de conhecimento porcentagem, detalhamento, cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. Então, prepare todo o seu material, organize tudo na nossa aula e, sem mais demora, vamos começar a nossa aula. E nessa nossa aula nós vamos estudar sobre porcentagem, né? E claro, a porcentagem ela tem várias formas que a gente pode ali representar, tanto na forma fracionária como na forma decimal. Então, vamos ver bastante sobre porcentagem e como é que a gente utiliza ela no nosso dia a dia. Vamos lá. Porcentagem. Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo, este símbolozinho aqui, ó. Tá bom? Gravem bem porque é um símbolozinho que vocês vão ver bastante. É o nosso símbolo do porcento. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. Então, vamos lá. Primeiro, vamos verificar o seguinte. O que é a razão? Razão é exatamente uma divisão ali, algo que a gente vai colocar em forma de fração, tá? Então, teremos um número em cima e um número embaixo. E quando a gente fala de porcentagem, né, vem do porcento, que é por 100, ou seja, o nosso número de baixo é o 100, é a nossa fração centesimal, tá? Sendo o nosso denominador, que é o númerozinho que fica embaixo, o 100. E o nosso número do numerador, ou seja, do número de cima, é exatamente o que vai indicar ali a nossa porcentagem. Então, se o nosso número de cima for 10, é porque é 10%. Se o nosso número ali de cima da fração for um 20, significa que é 20%. Lembrando que embaixo, sempre ali é o nosso 100, quando falamos de fração centesimal. Porque a gente também pode representar como uma, fração ali já irredutível, ou seja, aquela fração que a gente simplificou, até chegar ali onde ela não tem mais como ser simplificada. Ok, pessoal? Então, vamos seguindo. E aí, seguindo, nós temos ali a nossa forma decimal, tá? Então, a outra forma de representação é a nossa forma decimal, tá? E como é que a gente faz? Vocês lembram que a gente pegou a fração agora há pouco? Você tem, então, duas formas de fazer. Ou você resolve a divisão, certo? Que a gente acabou de ver, que era um número dividido por outro, né? Um número ali dividido por 100. Ou basta apenas você movimentar ali a nossa vírgula, tá? Por quê, professor? Porque sempre que você vai dividir por 100, é a mesma coisa do que você andar com a vírgula, né? Duas casas decimais para a esquerda, ok? Então, vamos ler aqui o nosso texto. Outra forma de representação de porcentagens é através de números decimais, pois pertencem à mesma classe de números, que são os números racionais. Assim, para cada porcentagem, há um número decimal equivalente. 35% na forma decimal seria representado por 0,35, tá? A conversão é muito simples. Basta fazer a divisão por 100, que está representada na forma de fração. Ou, como eu falei, dividir por 100 é o mesmo do que você andar com a vírgula duas casas. Aqui no nosso exemplo, 35% é o mesmo do que 35 sobre 100,
tá bom? E é o mesmo do que 0,35. Tá. Como assim, professor? Andar com duas casas decimais com uma vírgula. Se eu sei que em cima é 35, aqui no nosso exemplo, tá? É 35, certo? Então, todo número, quando você não vê a vírgula, vou colocar aqui o 35 um pouquinho maior. Quando a gente não vê a vírgula, significa que a vírgula está após o último número. No caso do 35, é como se a vírgula estivesse após o 5. E como eu falei, você vai andar duas casas decimais para a esquerda. Então, andando aqui as duas casas decimais, ó. 1, 2. E aí você vai colocar a vírgula no novo lugar. Professor, mas não ficou nenhum número na frente. Vai ficar somente vírgula 35? Não. Nesse caso, você vai completar com o 0. Ou seja, vai virar o 0,35. Tá bom? Vamos ver aqui só um exemplozinho, né, só para ter certeza de que você entendeu como é que funciona. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 20%. Ok. Como é 20% na forma de fração, é o 20 em cima e o 100 embaixo, a nossa fração centesimal. Tá bom? E na nossa forma de número decimal, como é que funciona? Vamos lá, vamos fazer aqui do mesmo jeito que a gente acabou de fazer para o 35. Vamos pegar o 20, já que é 20%, tá? Se eu sei que a vírgula sempre está após o último número, quando ela não aparece, e eu vou andar as duas casas, ó. 1, 2. Então, aqui vai ser a nova posição da vírgula. Então, a vírgula deixou de estar aqui no final e agora está aqui antes do 2. Como não tem nenhum número, eu vou completar com o 0. Tá bom? Ou seja, 20 sobre 100, que é o mesmo do que 0,20. Na forma decimal, ok? Então, 20% é o mesmo do que 20 sobre 100, que é o mesmo do que 0,20, ok? Eu espero que você já tenha entendido, porque agora a gente já tem aqui, ó, um exercício para a gente já completar. Temos agora uma tabela. Leia bem na nossa tabela. Temos fração irredutível, temos número decimal, temos fração centesimal e temos taxa percentual. Ok? O que é a fração irredutível? É exatamente quando você já simplificou aquela fração centesimal. Vamos ver aí o primeiro exemplo. A nossa fração irredutível é 1 sobre 2, ou meio. Tá? Em número decimal, 0,50. Professor, como é que eu sei? Se vai ficar mais fácil para você, comece ali pela fração centesimal. Então, você pega ali a fração centesimal, que é o quê? 50 sobre 100, certo? A gente acabou de ver. Como é que funciona? Se é sobre 100, o número de cima vai indicar minha porcentagem. Então, 50 sobre 100 é o mesmo do que 50%, que é exatamente nossa última coluna aí, ó, 50%. Passando para número decimal, a gente vai andar ali com a vírgula, né, as duas casas, e vamos chegar no resultado de 0,50. Ok até aí? Tudo tranquilo. E aí, para a gente achar a nossa fração irredutível, a gente vai pegar ali a nossa fração de 50 sobre 100 e vamos simplificar. Lembram lá? Simplificação de fração. Você vai dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. No caso aqui, 50 e 100, eu já posso facilitar e vou dividir logo os dois por 50. Tá? Então, 50 dividido por 50 vai dar 1 e 100 dividido por 50 vai dar 2. Então, meu resultado ali na minha fração irredutível é 1 sobre 2. Ok? Vamos aí ver, ó, por exemplo, nosso exemplo de baixo. Vou pular um pouquinho ali a fração irredutível, mas depois eu volto. Vamos começar ali pelo numeral decimal. 0,25. Ok?
Basta eu já saber, ó. Significa que já andou 2 casas, né? Então é o quê? Era 25 sobre 100 na nossa fração centesimal. E como a gente também já aprendeu, se o meu denominador é 100, significa que a minha porcentagem é o meu numerador. Então, na taxa percentual vai ser o quê? 25%. Certinho até aí? Agora vamos lá. Pega a fração centesimal e vamos simplificar. Claro que aí a gente já tem o resultado, né? Que é 1 sobre 4, ou 1/4. Por quê? Porque eu dividi tanto o 25 como o 100 por 25. Dá para me dividir ali tanto o 25 como o 100 pelo mesmo número que é o 25. Como é que eu sei? Porque eu sei, por exemplo, que 25, imagina que você tem ali 25 centavos. Quantas moedas de 25 centavos você vai ter? Uma. Beleza, então é o número de cima. Então imagina que agora você tem 100 centavos. Quanto é 100 centavos? R$1. E R$1 são quantas moedas de 25 centavos? 4. Certo? Então, logicamente, eu fazendo a minha divisão, eu vou ter o 4 embaixo. Então, na minha fração irredutível, 1 sobre 4. Deu para entender até aí? Então, agora vamos completar o resto da nossa tabela. Vamos lá. Então, já vimos ali as nossas 3 primeiras, certo? Já completamos ali a nossa primeira parte. Então, vamos só completar aqui ela. Né? A gente já viu 1/4, vamos lá, vai ser 0,25, ok? Que é o quê? 25% por 100, que é o quê? 25%, porque já que o meu denominador já é 100, significa que o meu numerador é exatamente a minha taxa percentual. Tá bom. Vamos aqui agora para o próximo. Eu já vi que já tem meu numeral decimal aqui, que é 0,20. Então, já deu para visualizar que basta eu verificar 2 números, né? Ó, 50 é 50. 25 é 25. E aqui que é 20, quem que vai ser? Logicamente vai ser 20 sobre 100. E isso também já me dá uma dica da minha taxa percentual, porque se já é 100 embaixo, então minha taxa percentual vai ser 20%. Tá? E aí, vamos agora para a minha fração irredutível. Eu vou dividir o meu numerador e o meu denominador, ou seja, o 20 e o 100, pelo mesmo número, que seria qual? Os dois eu consigo dividir por 20, né? 20 dividido por 20, 1. 100 dividido por 20, 5. Então, aqui minha fração irredutível é 1 sobre 5, ok? Ou 1/5. Vamos passando agora para o próximo. Agora, o próximo a gente vai partir de onde? Da nossa fração centesimal. Ou seja, eu praticamente já sei a minha taxa percentual. Porque se já é 100 embaixo, basta eu pegar meu númerozinho de cima. Não é 5, é 4, 94%. Tá bom? E aí, como é que eu faço para passar para número decimal? Basta eu andar ali minha vírgula, 2 casas. Então, eu vou andar aqui as 2 casazinhas, ó, 1, 2, ou seja, e vou colocar o 0. Então, vai ficar 0,94. E agora, para a fração irredutível, eu vou vendo ali sempre um número que eu possa dividir, tanto o numerador como o denominador. Aqui no meu caso, é 94 sobre 100. Eu sei que eu posso dividir os dois por 2. 94 dividido por 2, 47. E 100 dividido por 2 dá 50. Professor, por que o senhor já colocou aí, professor? Não dá mais para dividir? Não, porque 47 é número primo. Ou seja, ele só vai ser dividido por ele mesmo. Tá ok? Então, seguindo, professor, como é que eu sei que é número primo? São coisas que, quando você vai estudando, você vai, né, aprendendo ali. E se você vai observar,
tente achar um número que eu consiga dividir o 47. Você não vai encontrar nenhum número. E exatamente quando isso acontece, você não encontra nenhum número que eu possa dividir, né? É porque ele é um número primo. Eu não tenho um número que eu possa dividir ele, a não ser por 1 e por ele mesmo. Tá ok? Seguindo ali, vamos agora para a nossa linhazinha de baixo, partindo agora da taxa percentual. Então, 55%, agora eu sei que é 55 sobre 100. No número decimal, é 0,55. Por quê? Porque basta eu andar minhas duas casinhas e completar ali com 0, E agora? Agora vamos simplificar, né? 55 e 100. Dá para a gente dividir por qual número? E aí? 55 e 100 eu consigo dividir os dois por 5. Então, 55 dividido por 5 dá 11. 100 dividido por 5 dá 20. E aí, professor, ainda posso dividir? Não, porque 11 também é número primo, tá? Então, meu númerozinho de cima já deu um número primo? Eu já sei que eu já tenho que parar, porque já é minha fração irredutível. Eu não consigo simplificar mais. Ok? Agora, para essa linhazinha de baixo, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer aquela divisão. Tá? Então, se eu pegar um 1 e dividir por 3, ó, eu vou fazer o cálculozinho bem aqui em cima, tá? Ó, 1 dividido por 3. Eu consigo pegar 1 e dividir por 3? Não, porque 1 é menor, né? Então, o que é que eu faço? Eu acrescento um 0 e coloco 0, aqui no nosso quociente. Tá? Então, agora deixa de ser 1 dividido por 3 e vira 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 sobra 1. E aí, parou aí a conta? Não, meu resto não deu 0. Então, eu vou colocar mais um 0 aqui. Eu preciso colocar alguma coisa do outro lado? Não. Então, 10 dividido por 3 deu 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Acabou a conta? Não. Vamos colocar mais um 0. 10 dividido por 3, 3. Né? E aí, professor, vai ficar repetindo isso sempre? Vai, porque aqui nós temos uma dízima periódica, tá? Então, eu sei que aqui na forma decimal é 0,33333 até o infinito, não acaba, tá bom? É uma dízima periódica. E aí, para a fração centesimal, então, professor, como é que a gente faz? Certo. Lembra que, para a gente passar para número decimal, a gente anda duas casas para o lado esquerdo? Então, para fazer o inverso, vamos passar agora de número decimal para fração centesimal. A gente vai fazer o contrário, a gente vai andar a casa duas vírgulas, melhor, a gente vai andar vírgula duas casas para o lado direito, ao contrário. Então, vamos fazer isso aqui, ó, 1, 2. E vamos colocar embaixo o 100. Então, vai ficar 33,33 sobre 100. Lembrando que eu tirei ali, a minha reticência está só para facilitar a visualização de vocês, tudo bem? Mas ainda teria vários 3 ali, tá bom? Eu parei ali só para a gente parar numa porcentagem exata. E aí, na hora de eu passar para a forma percentual, vai ser o quê? 33,33%. Tá bom, pessoal? Então, aí a gente tem a representação nas 4 formas, né? A gente conseguiu aí preencher a nossa tabela com as 4 formas possíveis. Fração irredutível, numeral decimal, fração centesimal e taxa percentual. Beleza até aí? E claro,
Vamos agora dar uma praticada ali na hora da gente passar para número decimal. Vamos lá. Então, vamos agora, né? Já vimos como é que a gente faz para passar para número decimal, que basta a gente mover a vírgula as duas casas para a esquerda. Tranquilo, tranquilo até aí. Né? Aqui nós temos o nosso exemplo, ó, 93%. A gente anda as duas casas decimais, né, para a esquerda, e aí ele vai virar o 0,93. Então, é a mesma coisa os dois? Sim, os dois são a mesma coisa. E, logicamente, a gente vai agora, né, praticar, fazer essas transformações. Como é que a gente vai transformar? Vamos lá. Fazendo a mesma coisa que a gente fez até agora. Vamos ajeitar aqui, ó. Por exemplo, 25%. Eu vou andar aqui as minhas duas casinhas, né? Então, 1, 2. Lembra que quando não aparece a vírgula no número, ela está depois do último número. Então, movendo aqui as duas casas decimais, vai ficar 0,25. Agora, 30%, mesma coisa. Para todos a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, aqui, ó, 1, 2, aqui a vírgula. E a gente completa com o 0. Então, fica 0,30. 80%, ó. Vamos também andar novamente as duas casas. Tá? Então, o meu 80% vai virar 0,80. Vamos lá, 115%. Fazendo do mesmo jeito. Tá aqui a minha vírgula, eu vou andar as duas casas e vai ficar ali entre os dois números 1. Então, vai ficar 1,15. Agora, 2%. Observe aqui no 2 o seguinte, ó. Eu vou andar uma aqui, vou andar outra e vou colocar vírgula, certo? Ah, professor, ficou um espaço ali. Sempre que ficar esse espaço, a gente vai completar com 0. Ok? Então, vai ficar o quê? 0,02. Tá bom? Então, a princípio, bem simples, né? Fácil de passar ali para a forma decimal. Concordam? Então, pegamos ali na forma de porcentagem e passamos para a forma decimal. Tudo bem? Espero que todos já tenham aprendido até aí. Agora, logicamente, a gente vai praticar dentro de alguns problemas, né? Vamos aprender também a interpretar alguns problemas. Vamos lá. Aí a nossa primeira situação problema. Nós temos uma TV foi colocada à venda por R$ 2.100. Se o comprador obtiver um desconto de 8% no pagamento à vista, qual será o preço final da TV? Então, vamos lá. Como é que eu vou saber quanto é 8% de 2.100? É exatamente isso que você acabou de falar. Você vai ter que descobrir quanto é 8%. Mas você lembra como é que a gente representa o 8%? Depende, professor, na forma decimal ou na forma fracionária? Sempre que você tiver um probleminha assim, se for um problema assim simplesinho, utilize a forma fracionária, tá? Aquela lá, fração centesimal. E você vai já descobrir o porquê. 8% é o mesmo do que 8 por 100. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para descobrir quanto é 8% de 2.100? Basta você multiplicar. Então, você pega lá os 2.100 e você multiplica pela porcentagem, que é 8%. Isso vai fazer com que você descubra quanto é 8% de 2.100. E por que eu pedi para você deixar na forma fracionária com o 100 embaixo, ou seja, na fração centesimal? Porque se você tem 2 zeros embaixo, você pode cortar 2 zeros em cima. Lembrando, você só pode cortar a quantidade de zeros
ali que está no final, a mesma quantidade de zero que tiver em cima e tiver embaixo, no caso, cortei 2 zeros embaixo, eu só posso cortar 2 zeros em cima. E eu só posso fazer isso quando for multiplicação. Eu não posso fazer isso quando for soma. Mas aqui no nosso exemplo, é multiplicação. Então, eu posso fazer isso para facilitar a minha conta, né? Eu não vou precisar multiplicar 2.100 vezes 8 e depois dividir por 100. Se eu fizesse assim, ia dar o mesmo resultado? Ia. Mas se eu posso facilitar, por que eu não vou? Tá bom? Então, agora eu só preciso multiplicar 21 vezes 8, tá? Então, ó, 1 vezes 8 dá 8. E 2 vezes 8, 16. Ok? Então, eu já vi que 8% de 2.100 é igual a 168. Tá bom? Então, vamos ler novamente aqui o nosso enunciado. Ó. Se o comprador obtiver um desconto, se é desconto, eu vou pagar a menos, né? Eu estou tendo um desconto em alguma coisa, então significa que eu vou pagar menos do que o valor original. Tá? Então, eu pagando à vista, eu tenho um desconto de 8%. Então, qual será o preço final da TV? Se eu acabei de ver que 8% vai ser 168, então basta eu subtrair, né? O valor da TV era 2.100, porém eu ganhei de desconto R$ 168. Então, qual é o valor que vai sobrar aqui? Eu só vou pagar na TV R$ 1.932. Tá bom? Vou colocar aqui só como resposta para você compreender bem. Já que estamos tratando de dinheiro, vamos botar aqui o nosso cifrãozinho. E aí, R$ 1.932. Esse é o valor que eu vou pagar, né, na minha TV, porque eu paguei à vista. Tá bom? Então, eu tive ali um desconto de 8%. Vamos seguindo? Vamos agora para mais uma situação problema. Um carro foi comprado a prazo com um parcelamento em 36 vezes. O valor do veículo à vista é de R$ 75 mil. Ok? Supondo que ao final desse financiamento, o comprador pagou 55% de juros, ou seja, se ele pagou 55% de juros, ele pagou a mais. Então, lembre, no final eu vou ter que somar sobre o valor inicial. Qual o valor final desse veículo? Então, primeiro a gente vai ter que saber quanto é 55% de R$ 75 mil, fazendo o mesmo procedimento que a gente fez agora há pouco. Vamos lá. 55% é o quê? Colocando na minha fração centesimal, é 55 sobre 100. Então, basta eu multiplicar ali os meus 75 mil pela minha fração, né? Minha fração centesimal ali, 55 sobre 100. Lembrando, coloquei na fração centesimal para quê? Para facilitar o meu cálculo. Observe que eu não posso cortar os 3 zeros de cima. Só posso cortar 2, porque só tenho 2 zeros embaixo. E agora eu vou multiplicar ali, né? 750 vezes 55. Meu resultado vai ser 41.250. Eu só estou colocando aqui já o resultado para facilitar aqui a nossa conta, tá bom? Mas você pode ir fazendo aí com calma, que você vai chegar no mesmo resultado. E como eu sei que ele pagou 55% de juros, ou seja, ele pagou a mais, então eu vou ter que saber quanto é que ele pagou a mais. Então era 75 mil. Porém, ele pagou mais os juros,
que é de 41.250, né? Então, quanto é que ele pagou no final das contas? Basta a gente fazer uma continha de mais. Eu acredito que todo mundo sabe fazer essa conta de mais. Que vai dar 116.250 reais. Então, ali a nossa resposta, né? Qual o valor final desse veículo? Vou colocar aqui a minha resposta, né? Que é dinheiro, logicamente. Então, vamos botar nosso cifrãozinho. 116.250 reais. Ok? Então, esse aqui vai ser o quanto que foi pago ali no final das contas após os juros. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de porcentagem. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!